Preciso te atualizar sobre o Flamengo e Andreas Pereira. Preciso contar também sobre os planos do Flamengo em relação a Pedro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre um assunto que ganhou os noticiários durante a semana passada. Existe a influência e interferência de empresários na convocação e escalação de atletas na seleção brasileira. O craque Neto, no programa Os Donos da Bola, levantou o perfil dos atletas que foram convocados na última data FIFA. Dos 23 jogadores chamados, 9 eram representados por Juliano Bertolucci, contra 3 do Carlos Leite, 2 do Fred Pena, 2 do André Cury e o restante dos empresários com um jogador cada. Chama atenção a presença de 9 atletas do Bertolucci, são eles o Savinho, João Pedro, Marquinhos, Wanderson, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Arana e Murilo. Importante destacar que alguns desses atletas Bertolucci tem em parceria, e o Bertolucci se tornou já há bastante tempo não só o maior empresário do Brasil, mas um dos maiores do mundo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Bertolucci tem influência em praticamente todos os times do Brasil, até porque são vários os clubes que devem a ele. Se a gente contabilizar as dívidas dos clubes, dá para dizer que os clubes devem mais de 500 milhões de reais ao empresário. E nessa conta estão, por exemplo, Corinthians, São Paulo, entre outros grandes. Mas imaginar que possa haver interferência em escalações e convocações de empresários na CBF me parece algo muito distante. Eu vou explicar o porquê. A CBF tem um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. E não há por que haver qualquer tipo de troca. Se os clubes são mais permissivos, até porque devem bastante dinheiro para os empresários, a relação da CBF me parece mais distante. Posso estar sendo ingênuo, mas queria saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Sobre todos esses jogadores, os 9 convocados pelo Bertolucci, gosto da grande maioria e entendo que a fase desses caras jogando no exterior justifica a presença deles. De todos esses, aquele que joga menos atualmente é o Guilherme Arana, que já há bastante tempo no Galo não consegue ser tão decisivo quanto em outros tempos. Hora de falar sobre a volta de Pedro no Flamengo. Essa foi uma das principais notícias depois do empate 1 a 1 do Fla com o Internacional, jogo disputado na noite desse sábado no Maracanã. O Inter ainda abre o placar e o Flamengo chega ao gol do empate. Pois bem, o Felipe Luiz, depois da partida, deu uma entrevista afirmando que faz parte dos planos do Flamengo de contar com Pedro já no mês de abril. Abre aspas para o técnico: contamos com Pedro em abril. Se nada acontecer até lá, contamos com ele para logo. Vale a lembrança de que já estamos praticamente no mês de abril e o rubro-negro entra em campo 8 vezes ao longo desse mês. Quinta-feira já tem jogo contra o Táchira, a Copa Libertadores da América, no sábado jogo contra o Vitória. Só para relembrar, o Pedro havia se machucado em 4 de setembro pela seleção brasileira, ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Felipe Luiz também foi perguntado depois da partida a respeito de seleção. Será que o Felipe Luiz toparia treinar o Brasil? Abre aspas para ele: tem um contrato com o Flamengo e a única coisa que eu penso agora é na Libertadores e no Táchira. Sobre reforços, Felipe Luiz disse o seguinte: o Flamengo está atento ao mercado para trazer jogadores de nível Flamengo, a fim de elevar ainda mais o nível da equipe. Não estamos olhando só meias, estamos olhando volantes, zagueiros, laterais, meias, atacantes e pontas, todas as posições. E posso garantir que estamos trabalhando muitas horas por dia, fecha aspas. Bora falar agora sobre o Flamengo e Andreas Pereira. O meio-campista quer voltar ao Flamengo e uma prova disso é que ele já avisou aos dirigentes rubro-negros que não tem a intenção de prorrogar seu contrato com o Fulham. É uma estratégia para forçar o time inglês a negociá-lo na janela da metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Andreas. Ele admitiu o interesse do atleta, admitiu que o Flamengo negocia, mas não considera a transferência fácil, especialmente porque o Fulham vê no Andreas Pereira um dos caras mais decisivos. O Palmeiras tentou pra caramba e não conseguiu contratá-lo na janela de janeiro. Uma proposta de 20 milhões de euros fixos, mais bônus, não foi suficiente para que o Fulham o negociasse na janela passada. Só para completar, o Fulham já deixou claro que nem cogitará vender o Andreas Pereira caso consiga vaga em competição europeia para o próximo ano. Acho essa chance pequena. Nesse momento o Fulham é o 8º,
45 pontos. É bem verdade que são só 3 de desvantagem para o Manchester City, que é o quinto. Mas imaginar que o Fulham possa ter uma campanha nessa reta final de campeonato melhor do que a do City e de outros times brigando para ficar entre os 5 primeiros, me parece muito distante. Então, diante da vontade do Andreas Pereira e do interesse do Flamengo, é possível que exista um acordo um pouquinho mais para frente, mas o rubro-negro vai precisar abrir os cofres. Só para completar em relação ao Fla, destacar Léo Pereira, que se tornou o terceiro zagueiro com mais gols nesse século, vestindo a camisa do Flamengo. O Léo, que marcou o gol do empate contra o Internacional no sábado, chegou a 12 gols marcados. Ele está atrás apenas do Ronaldo Angelim com 16 e também do Juan com 18. Mais um vídeo com uma ótima notícia envolvendo o atacante Pedro. Pois é, será que ele inclusive vai viajar para o jogo de quinta-feira na estreia do Flamengo na Libertadores? Nós vamos trazer essas informações. E Gerson, Arrascaeta, Danilo, eles voltam na estreia da Libertadores? Também falaremos sobre isso. O Flamengo emitiu um boletim médico e vamos trazer mais detalhes desse boletim médico. E repito, tem ótima informação sobre Pedro. Tem também atualização sobre Jorginho. Pois é, o provável reforço do Flamengo a partir do meio do ano. O José Boto se reuniu com um dos representantes do atleta novamente aqui no Rio de Janeiro, na noite de ontem, domingo, e nós vamos falar o que foi debatido nesse encontro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. E o Flamengo vai ter uma semana decisiva, inclusive a maratona de jogos do Flamengo, olha, em 10 dias, do dia 3 de abril ao dia 13 de abril, o Flamengo vai ter 4 jogos, sendo 3 fora de casa, tá? Eu até publiquei isso ontem nas minhas redes sociais, porque eu tava vendo o calendário do Flamengo em abril, até para me programar. Confesso que isso me chamou a atenção, de verdade. Em 10 dias, 4 jogos, galera. Vamos lá. Do dia 3 de abril contra o Deportivo Táchira até o dia 13 de abril, diante do Grêmio, o Flamengo vai entrar em campo 4 vezes, sendo 3 fora de casa. Deportivo Táchira e Flamengo, dia 3. Vitória e Flamengo, pelo Brasileiro, obviamente, dia 6. Flamengo e Central Córdoba, dia 9, pela Libertadores. E Grêmio e Flamengo no dia 13, pelo Campeonato Brasileiro. Maratona de jogos. E o Flamengo, inclusive, divulgou a programação para essa semana importante, com 2 jogos fora de casa. O Flamengo treinou hoje, segunda-feira, dia 31 de março, 9h30 da manhã. Nessa terça, treino 9h30 da manhã novamente. Na quarta, treino 7h30 da manhã. Os jogadores terão que madrugar, dormir cedinho, se alimentar bem. E aí, na quarta, 12h30, voo que vai lá para Venezuela. Na quarta-feira tem chegada prevista a São Cristóbal, 19 horas, 7 horas da noite, horário de Brasília. Quinta-feira, 8h30, Deportivo Táchira e Flamengo, aí no caso, horário local, né, que eles colocaram, sendo que o horário de Brasília vai ser 9h30. Na sexta-feira, 8h30 da manhã, voo para Salvador. Sexta-feira, 5 horas da tarde, chegada prevista em Salvador. Sábado, 3h30 da tarde, treino no CT Evaristo de Macedo, que é lá no Bahia, CT do Bahia. No domingo, Vitória e Flamengo, lá no Barradão. E no domingo, mesmo, 10h50 da noite, o Flamengo desembarca no Rio de Janeiro. Rapaz, tem mais voo que jogo aqui nessa programação. Começou a temporada, galera. E vamos dar continuidade aqui, porque o Flamengo divulgou um boletim médico nessa segunda-feira, atualizando a situação dos jogadores. E pra mim, sabe qual foi a melhor notícia? Vocês vão rir, cara. Porque eu fiquei procurando o nome do Pedro. O Pedro, cadê o Pedro? Pedro foi, caraca, o Flamengo não colocou o Pedro, mas é óbvio que não colocou o Pedro, sabe por quê? Porque o Pedro não está mais entregue ao departamento médico, não está mais entregue à preparação física, ele voltou a treinar com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é só treinar com o grupo e daqui a pouco ele retorna aos gramados. Uma ótima notícia, inclusive, nas redes sociais, o jogador comemorou bastante esse retorno, falando que está muito feliz, gente, 7 meses. Ele operou em setembro e está voltando em abril a treinar com o grupo. Abril não, né? Dia 31 de março. No último dia de março ele treina com o grupo e em abril ele retorna aos jogos. Não tem um dia específico para ele voltar a jogar, um jogo específico, uma data. Eles estão trabalhando com calma, mas o Pedro já entregue ao elenco para treinar de maneira integral. Daqui a pouco ele retorna. Não será nessa quinta-feira, tá? Na estreia do Flamengo na Libertadores. Me garantiram isso, que a programação não é essa. É ele treinar mais com o grupo e poder ficar à disposição do Felipe Luiz, de fato, 100%. Boletim médico. Tem boa notícia envolvendo o Léo Pereira também, tá? Após pancada e substituição com dores na partida contra o Internacional, o Léo Pereira se reapresentou normalmente e exame clínico não indicou lesão. Nesta segunda fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado. Gerson, jogador, fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT George Elau nesta segunda-feira. De Arrascaeta, atleta, iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia no último sábado e deu sequência nesta segunda-feira. Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Danilo segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube e o Vinha segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Vamos lá, Léo Pereira fica à disposição para o jogo de quinta-feira normalmente. O Gerson tem ótima chance de ficar à disposição para o jogo de quinta-feira contra o Deportivo Táchira. Arrascaeta está fora do jogo, a previsão é que ele retorne no dia 9, no segundo jogo da Libertadores da América, tá? Danilo, a previsão também é que ele retorne no dia 9, não fica à disposição para o jogo dessa quinta-feira. E o Vinha, como a gente trouxe no vídeo anterior, a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição técnico Felipe Luiz em junho. Também está evoluindo bastante nesse período de recuperação. Ótimas notícias, tá? Para o Flamengo, para o técnico Felipe Luiz. Só o fato de não ler o nome do Pedro nessa lista de boletim médico já me dá um certo conforto, um certo alívio, porque o atacante está de volta, ou melhor, está retornando
retornando ao Flamengo, ainda não está de volta, não está à disposição, não foi relacionado, mas muito próximo disso. Para mim, a melhor notícia do Flamengo no semestre e, quem sabe, na temporada. Porque a gente pôde ver no jogo contra o Internacional que faltou um Pedro ali. Não estou aqui para criticar o Juninho, pelo contrário, o defendi aqui, o defendi lá no SBT, defendi nas redes sociais. Para mim, foi uma injustiça, um massacre virtual que ele recebeu por conta daquele gol perdido. E outra, ele perdeu o gol, mas foi muito mérito do goleiro também, que fez uma defesaça. Mas, querendo ou não, o Pedro faz muita falta. A gente pode discutir, por exemplo, a partida do Michael. Por que ninguém critica a partida do Michael, que na minha concepção foi o pior em campo? Jogou mal demais. O Juninho jogou bem, tá? Até que perdeu o gol, jogou bem. Jogou bem. E o Michael, que tá recebendo uma fortuna, ninguém vai criticar? Pois é. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, gente. E botar essa expectativa em cima do Juninho para substituir o Pedro, substituir o Gabigol, extremamente injusto. Para finalizar nosso vídeo, atualização sobre Jorginho. Informação do paparazzo rubro-negro que nós confirmamos. Ontem, domingo à noite, José Boto se reuniu com um dos representantes do Jorginho, um dos intermediários nessa negociação entre Flamengo e Jorginho, que é o Carlos Eduardo Batista, o Dudu Batista, que é empresário de outros atletas, como Everton Ribeiro. Ele tem um sócio dele, que é o Flávio. Os dois estão intermediando. A situação muito próxima de um acordo feliz para o Flamengo, para ele assinar um pré-contrato. Se reuniram de praxe. O José Boto está mantendo um contato com o empresário, que é daqui do Rio de Janeiro. Para uma curiosidade, ele é casado com a Juliana Paz. Tanto é que o Jorginho, quando veio aqui ao Rio de Janeiro na última semana, na semana que ele curtiu o Rio de Janeiro, se reuniu com a Juliana Paz, o Dudu Batista, enfim. Inclusive, a esposa do Jorginho gostou demais do Rio de Janeiro, isso não é mais problema. Mas foi um encontro padrão, digamos assim. Um encontro apenas para manter contato, apenas para resenhar sobre, porque, de fato, o Jorginho e o Flamengo estão muito próximos de assinar um pré-contrato. Inclusive, o José Boto, eu vou sempre mencionar isso aqui, porque para mim foi a melhor entrevista do José Boto, modéstia à parte, foi aqui no canal Vene Casagrande, mais de 1 hora de entrevista. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, vale a pena assistir, porque não fala apenas sobre um assunto, lá vocês vão perceber como o Flamengo hoje é muito mais profissional, comandado pelo José Boto, ao invés de Marcos Braz na temporada passada. Mas o José Boto, ele fala que está otimista para o Jorginho fechar e, de fato, fazer parte do elenco do Flamengo já para a disputa do Super Mundial. Então, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. E para quem está me questionando sobre o Vitor Hugo, que está emprestado para o time do exterior, naquela negociação envolvendo Carlos Alcaraz, estou apurando essa situação, vou trazer mais informações para vocês em breve. Então não deixe de se inscrever no canal, tamo junto, fui! Família, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro, quem tá falando de quem? Estamos falando do maior clube do mundo, estamos falando do Flamengo. E se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever nesse canal, porque é super importante a sua participação. E a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo e vamos que vamos!